Meus irmãos, a paz do Senhor. Chegaram muitos irmãos depois, por isso que estou saudando mais uma vez. Quero agradecer a Deus pela vida do nosso pastor Hélio, a confiança que ele tem depositado para estarmos aqui trazendo uma palavra. Eu já estava nervoso, chegou agora o pastor André Barbosa, o pastor Abimael, para me deixar mais nervoso ainda. Pedir pelo menos a paciência deles, são professores também de escola bíblica, de obreiros. É sempre um prazer poder rever pastor André, pastor Abimael, pastor Simeão, que também é um escritor de livros. Eu estive lendo seu livro, viu? Muito bom, bem pastoral mesmo, aquela linguagem pastoral, gostei muito. Pastor Abimael também é escritor, tem vários livros. Estamos felizes pela vida desses pastores. O pastor Jonas Lupe também é escritor. Que pena que ele não trouxe nenhum dos livros, né? Tinha um lá, em Espírito Santo, eu consegui ainda trazer a última obra que ele tinha lá. Graças a Deus. Pastor Daniel também está lançando alguns livros. Não sei se ele trouxe alguns dos livros. Muito bem. Meus irmãos, queremos pedir a paciência dos irmãos, depois de uma mensagem dessa que o pastor Israel trouxe, com tanto peso de experiência, de sabedoria. O pastor me escala para estar trazendo a palavra, então para mim aumenta muito a responsabilidade. Eu quero convidá-los a abrirem a Bíblia no segundo livro dos Reis, capítulo de número 2, segundo livro dos Reis, capítulo 2. Pastor Rael estava falando aqui, eu me lembrei de um fato, ele falando de pessoas que têm visões assim, distorcidas, um para o lado e para o outro. E eu lembrei de um fato de um amigo, que ele tem os olhos assim também, vesgo assim meio, olhando para o lado e para o outro. E quando ele era jovem, num congresso, foi com um amigo para um congresso, não sei se foi em Abreu e Lima, não sei onde foi que ele foi. Ele disse que o amigo dele chegou para ele e disse assim: olha, aquela moça ali disse que tu estava paquerando ela o culto todinho. Aí ele disse assim: eu não foi. Mas por que ela disse que eu fiquei paquerando ela? Disse: porque você passou o culto olhando para ela. Aí ele disse: pergunte a ela qual foi o lado do olho que estava olhando. Que tem um lado que fica só parado assim, né? Não estou fazendo bullying com ninguém que tem olho assim, apenas estou contando um fato, porque quando ele falou eu lembrei. Meus irmãos, capítulo 2, segundo livro dos Reis, versículo de número 9. Versículo 9 em diante. Diz assim, 2 e 9. Quando eles tinham passado o Jordão, Elias disse a Eliseu: diga o que você quer que eu faça por você antes que eu seja levado embora. Eliseu disse: quero receber por herança porção dobrada do seu espírito. Quero receber por herança porção dobrada do seu espírito. Quem diz amém? Meus amados, eu quero transmitir uma palavra falando sobre primogenitura ministerial. Primogenitura ministerial. Nós lemos esse texto que, por muitas das vezes, ele é utilizado e aplicado fora do seu contexto, referindo-se
ao poder. Alguns pensam que porção dobrada aqui trata-se do revestimento de poder. Não tem nenhum problema se nós aplicarmos como inferência, apoiando-se em outros textos bíblicos, mas a verdade desse texto não diz diretamente aqui acerca do poder do Espírito Santo. O que Eliseu está pedindo a Elias é a primazia no ministério profético, é a primogenitura. A porção dobrada era um direito para aqueles que fossem primogênito. E existe todo um pano de fundo aqui de verdade que precisamos analisar à luz da Bíblia. O que é a primogenitura dentro do conceito bíblico. Muitos obreiros, muitos irmãos ainda não acessaram informações da primogenitura dentro do contexto ministerial. Outros acessaram, esqueceram, e outros, ainda que lembrado, eu quero pedir a paciência para que a gente possa examinar essas verdades, visto que a igreja é um contingente crescente, sempre tem gente nova, sempre tem obreiros chegando, e é importante se ensinar coisas que já foram ensinadas para as gerações que estão chegando. Quem me entende, diga amém. Então, o que eu quero trazer aqui não é nada novo. São assuntos que a gente aprende, que a gente vai crescendo, ouvindo, e precisamos repassar esses ensinamentos para que a obra do Senhor permaneça dentro dessa dinâmica de maturidade e desenvolvimento espiritual. Então, o direito de primogenitura, ele foi arbitrariamente criado por Deus para atender fins espirituais. Dentre eles, o direito supremo de seu Filho Jesus e da igreja, no que diz respeito ao desfrutar e administrar as bênçãos vindouras. Do ponto de vista salvífico, todos os crentes, todos os salvos, são primogênitos por meio de Cristo. O texto que está em Romanos, capítulo 8, versículo 18, diz assim: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. No versículo 29 do mesmo capítulo diz: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele, Jesus, seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, primogênito, Cristo. Mas quando o primogênito morria, pela linha de sucessão, o segundo seria agora o que iria gozar dos privilégios da primogenitura. Tendo Jesus morrido, então ele passa todos os privilégios dentro do contexto aqui para a igreja, porque todos que são membros da igreja são filhos de Deus. Já é dito isso lá em João. Todos quanto receberem serão dado o direito de serem filhos de Deus. Sendo filhos de Deus, Cristo ressuscita, o direito de primogenitura é compartilhado. Então, como ele ressuscita, ele continua sendo primogênito, mas agora é compartilhado esse direito conosco. Por isso que nós somos co-herdeiro com Cristo das mesmas bênçãos. Que bênçãos? Das bênçãos da primogenitura. Ao escritor da carta aos Hebreus, no capítulo de número 12, versículo 23, ele fala da igreja dizendo: a universal assembleia, aí ele diz, igreja dos
primogênitos que estão o quê? Inscritos nos céus, e a Deus o juiz de todos e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Então percebam de que todos os crentes, por meio de Cristo, da morte de Cristo, tornamo-nos coparticipante das bênçãos da primogenitura. E isso no contexto salvífico, todos, sem exceção, homens e mulheres, participam das bênçãos da primogenitura. Quem me entendeu até aqui, diga amém. Agora, no contexto ministerial e prático, ainda hoje é um direito especial e inviolável a primogenitura. Neste contexto ministerial, já não é algo de direito comum a todos. No contexto ministerial, a primogenitura é um direito especial e inviolável, razão pela qual o apóstolo Paulo justifica o motivo de seu posicionamento em não incluir mulher no serviço oficial do ministério. E diga-se de passagem, Paulo não está excluindo as mulheres de trabalharem na igreja, de atuarem na igreja. Paulo não está excluindo as mulheres de servirem. Não. A ideia aqui é posição ministerial. Mulheres, no contexto da visão paulina, elas não estão debaixo desse direito de primogenitura. Por isso que quando ele vai falar para Timóteo, um outro pastor, é uma carta pastoral, falando sobre as demandas da igreja, sobre o que estava acontecendo, da influência das heresias que estavam levando algumas mulheres a se rebelarem dentro de casa e também na igreja. E Paulo chega a chamar essas heresias e os hereges de Satanás. E ele chega a dizer, porque algumas já se desviaram seguindo Satanás. E ele está se referindo ali aos hereges. Ele defende então a ideia de que a mulher deve permanecer na posição que Deus a colocou na ordem da criação. A mulher não pode sair desta posição. Não é questão de valor, não é questão de utilidade. Que fique bem claro, a mulher é útil, tem valor, mas posicionalmente Deus estabeleceu uma ordem. Aí Paulo diz o seguinte, abra a Bíblia, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 12 e 13. Não permito, porém, que a mulher ensine, e o ensino aqui não tem nada a ver com o compartilhar do conhecimento cristão, até porque encontramos obreiros na Bíblia que foram discipulados por mulheres. No caso, Apolo foi discipulado por uma mulher, pelo esposo. Então não era uma questão de não ensinar na discipulação, não é isso. É na posição de ministro, na posição de pastor. A ideia que ele traz aqui no original é essa. Não permito que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Aí ele defende o princípio da primogenitura aqui, para mostrar a posição do homem nessa questão ministerial. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Então a ideia de não consagrar a mulher a pastora oficialmente não é uma questão de opção denominacional, é uma questão bíblica. E eu respeito qualquer igreja onde chego pregando, respeito, onde chamo as irmãs de pastoras, não tem problema nenhum, eu não sinto nenhuma dificuldade com isso. Agora, eu sei
que, à luz da Bíblia, posicionalmente, Deus estabeleceu os homens para serem pastores. Está lá, Efésios capítulo 4, versículo 7 em diante, que ele distribuiu dons ministeriais aos homens. Aos homens. E isso não tem nada a ver com machismo, autoritarismo, não. Isso é uma questão de Deus. Deus estabeleceu uma ordem posicional na criação. Ou seja, isso não significa que a mulher não possa cooperar e servir na igreja. O sentido é que a posição da mulher no contexto do lar e no contexto eclesiástico é diferente da do homem. Em Gênesis 3:16, Gênesis 3:16, se puder colocar aí, por favor, quem estiver projetando, eu não sei quem está projetando, mas para os irmãos acompanharem, diz assim: e farei a tua semente, não, Gênesis 3, colocaram 13, 3:16, e a mulher disse, quem foi que disse, irmãos? Quem é que está falando? Deus. Então Deus disse à mulher: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu, e ele te posição, não é dominar aqui no sentido de ser um ditador, um tirano, mas posicionalmente ele está na posição do governo da casa. Não fui eu que disse, é Deus. Se você não quiser aceitar, então vá se ver com Deus, porque as ideologias, né? As ideologias contrárias à Bíblia estão se proliferando nas igrejas, e é preciso a gente buscar as raízes, voltar às origens, porque senão as coisas saem dos trilhos, saem do lugar. Deus sabe e conhece a razão de tudo aquilo para o qual ele definiu posicionalmente. Sim ou não, irmãos? Então é ele que está estabelecendo uma ordem. Essa ordem é resgatada pelo apóstolo Paulo. Vamos lá, porque eu não quero autorizar, não quero liberar as mulheres para exercer a autoridade sobre seus maridos, a autoridade pastoral, porque Deus, ele deu a Adão essa autoridade. E por que deu a Adão? Porque Adão é o primogênito da criação humana. Então, a autoridade do primogênito é diferente dos demais filhos. E a gente vai ver isso aqui ao longo dessa reflexão. Então, ministerialmente, no contexto ministerial, é diferente da que Deus deu ao homem, a posição da mulher. Em segundo lugar, a primogenitura não somente estabelece diferença entre o homem e a mulher, mas ela também estabelece diferença entre homens e homens. Não é só entre homem e mulher, para não soar aqui como uma questão machista, até entre homens e homens. Nem todo mundo é primogênito no ministério, senão só teria cacique e não teria índio. Entendeu? Então é importante saber que até entre os homens existem homens que é primogênito e homens que não são, que não fazem parte dessa primogenitura ministerial. Então não é uma questão machista, é uma questão bíblica. Uma questão bíblica. E a gente precisa ver isso e ir em busca dessas informações à luz do contexto. Então o primogênito era uma pessoa privilegiada por Deus. Havia algumas coisas que o primogênito tinha direito, que os demais filhos não podiam acessá-las. Primeiro, ele era propriedade peculiar de Deus. Em Êxodo 13, versículo 2, Êxodo 22 e 29 diz assim: santifica-me todo o primogênito, o que abrir toda a madre entre os filhos de Israel, de homens e de animais, porque meu é as tuas primícias e os teus licores, não retardarás, o primogênito de teus filhos me darás. Então percebam de que o primogênito era uma propriedade
peculiar de Deus, o filho primogênito. E não só estou falando de ser humano, mas até dos animais também. A ovelha que nascesse a primeira tinha que ser oferecida para Deus. Só se fosse jumento. Aí Deus disse: não quero jumento não, me deu dinheiro do jumento. Mas não sendo, tinha que oferecer em sacrifício para Deus. É ou não é? Mas não sendo dessa categoria de animais, tinha que ser oferecido para Deus. Em segundo lugar, estou falando de privilégios da primogenitura. O primogênito, ele era propriedade peculiar. Em segundo lugar, ele adquiria uma posição superior na família. Quem fosse primogênito assumia uma posição de superioridade, de superior na família. Gênesis 49:3 diz assim: Rúben, tu és meu primogênito, minha força e o princípio de meu vigor. Aí ele diz: o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. Então, o primogênito ocupava uma posição superior dentro do contexto familiar. 3, ele tinha direito dobrado na porção da herança. Quando o pai morria, então o primogênito, ele tinha direito dobrado na porção da herança. Então, se o pai tivesse 2 filhos, 3 filhos, a maior parte da herança era dada ao primogênito. Ao primogênito. Veja o que aqui a Bíblia diz. Mesmo que esse primogênito fosse filho de uma concubina. Aí diz assim: mas ao filho da aborrecida receberá por primogênito, dando-lhe dobrada porção de tudo quanto tiver, porquanto aquele é o princípio da sua força. O direito da primogenitura seu é. Veja que o primogênito tinha direito a uma porção dobrada. Ele era propriedade peculiar, ele tornava-se alguém de posição superior na casa de seu pai, e ele tinha direito dobrado na porção da herança. 4, ele era o candidato indicado para dar continuidade à história de seu pai. Quando o pai morria, quem se tornava pai na família era o primogênito. Ele era considerado agora o pai de seus irmãos. Se os irmãos fossem de menor, ele assumia a casa. Ele tinha que dar continuidade à história de seu pai. Segundo Crônicas 21, versículo 2 e 3, diz assim: e teve irmãos, filhos de Josafá, Azarias, e Jeiel, e Zacarias, e Azarial, e Micael, e Cefatias. Todos estes foram filhos de Josafá, rei de Israel. Versículo 3: e seu pai lhes deu muitos dons de prata e de ouro e de coisas preciosíssimas, com cidades fortes em Judá. Agora veja: porém, o reino deu a Jeorão, porquanto era o quê? O primogênito. Então o primogênito recebe a coroa real, ele que assume o trono, ele que dá continuidade à liderança, ao governo geral daquela nação. Quem está me acompanhando, está entendendo, diga amém. Existem pelo menos 2 tipos de primogênitos. Existem pelo menos 2 tipos de primogênitos. Estamos numa aula, por isso que eu estou falando pausadamente. Primeiro tipo de primogênito: primogênito por convenção natural ou humana. Primogênito por convenção natural ou humana. O que é o primogênito por convenção natural? Aquilo que foi dito.
nasceu primeiro, tem o direito. Todo que nascer primeiro tem o direito. Já era dele o direito, por convenção natural. Ele foi o primeiro filho. Então era baseada numa ordem de nascimento, ou numa linha de sucessão. Ele poderia não nascer primeiro, mas se o primeiro morreu, o segundo assume a primogenitura. Quem está me entendendo, diga amém. Segundo tipo de primogênito. Primogenitura ou primogênito por escolha ou delegação divina. Esse aqui já é um primogênito de um caráter agora, de uma experiência e natureza superior. Superior. Primeiro é por convenção natural. Nasceu primeiro, o primeiro morreu, naturalmente o segundo assume. Mas o segundo tipo de primogenitura é por escolha ou delegação divina. 48 de Gênesis, versículo 13 ao 19, a gente pode conferir esse tipo de primogenitura, na hora em que Jacó vai impetrar a bênção sobre os filhos de José. E ali José chega com os seus 2 filhos, Manassés, o primogênito, e Efraim, o segundo. E ele coloca os meninos no lugar certo. Manassés no lado direito, que é para a mão direita, que é a mão da bênção da primogenitura, abençoar Manassés, e a mão esquerda, que é a mão da segunda bênção, sobre o menor. Só que quando Jacó vai abençoar, Jacó faz assim. Aí José pensa que ele está caducando, né? Aí diz, não pai, não é assim não, esse é o primeiro, e esse aqui é o segundo. Ele diz, eu sei meu filho, eu sei, mas esse vai ser também uma nação poderosa, mas o seu irmão, ó, a primogenitura passando para Efraim aqui, ó. É um tipo de primogenitura diferenciada. É a primogenitura por delegação divina. Ela era especial, de natureza superior à convencional e natural. Ela é maior do que a primogenitura natural. Outra verdade que a gente encontra dentro desse contexto de primogenitura por delegação divina está na experiência de Adonias, o filho irrepreensível de Davi. Adonias não errou em julgar as coisas, porque se Absalão morre, Aminon morre, então o mais velho agora é ele. Pela lei da sucessão natural, Adonias era o primogênito. Ele iria assumir o reino. Ele iria ser rei no lugar de Davi. O problema de Adonias foi precipitação, mas a lógica dele não está errada. Ele é, por direito, rei, porque pela linha de sucessão morreram os mais velhos, ele agora era o mais velho da linhagem, então ele seria o rei. Então ele quis acelerar. Meu pai já está velho demais, acho que ele não vai conseguir fazer uma cerimônia, então ele contrata homens e se declara rei. Só que tem lá aquele burburinho lá, e os profetas vão lá falar com Davi, e lembram a Davi que Deus escolheu Salomão. Então Davi imediatamente prepara a cerimônia, enquanto Adonias está lá celebrando a sua coroa, que não foi dentro dos parâmetros que deveria ser feito nas cerimônias. Então Davi vai para o lugar onde se consagram os reis e declara Salomão rei. Por quê? Porque Salomão, mesmo sendo mais novo, foi o escolhido. Veja o que diz a Bíblia, 1 Reis, ou 1 Crônicas, primeiro livro das Crônicas, capítulo 2, capítulo 28, versículo 6. Coloque aí, primeiro livro das Crônicas, capítulo 28, versículo 6. E me disse, Davi falando,
teu filho Salomão, ele edificará a minha casa e os meus átrios, porque o quê? O escolhi para filho e eu lhe serei por pai. Então, na ordem da sucessão natural, Adonias tinha direito, mas por conta da escolha de Deus, que Deus quebra protocolos, quem reinou foi Salomão. É mais uma vez Deus trocando as mãos, Deus invertendo as mãos. Deus faz isso. Ele é o dono das bênçãos. Amém? Ele é o dono das bênçãos. Então, o que é que a gente entende sobre primogenitura? Já falamos aqui de 4 pontos que dão privilégios aos primogênitos. Já falei aqui de 2 tipos de primogenitura: por sucessão natural ou por convenção natural e por delegação divina. O que é que a gente precisa aprender dentro desse contexto? Primeiro, que a primogenitura, ela pode ser tirada ou anulada. Nunca podemos esquecer disso. A primogenitura pode ser tirada ou anulada. Existem vários exemplos clássicos na Bíblia sobre a perda da primogenitura, todos eles possuindo motivos e causas diferentes, como no caso de Caim, que perdeu a primogenitura para Sete; Ismael, que perdeu a primogenitura para Isaque; Esaú, que perdeu a primogenitura para Jacó; Rubens, que perdeu a primogenitura para 3 de seus irmãos, e depois eu identifico isso nas Escrituras. Então, alguns tiveram sua filiação afetada, como no caso de Caim. Caim não somente perdeu a primogenitura, ele teve a sua filiação afetada, até porque chegou a ser chamado de filho do diabo. Deixou de ser filho de Adão para ser filho do diabo. Tem uns que perdem a primogenitura de forma tão real que ele perde até a sua paternidade. Tão terrível que foi a perda da primogenitura. Outros não perderam a paternidade, perderam apenas os privilégios e as bênçãos da primogenitura. Eu tenho aqui pelo menos alguns casos. Por exemplo, o caso de Esaú. Esaú perde a primogenitura quando despreza o seu valor. Esaú perdeu a primogenitura quando desprezou o seu valor. Então, a profanação é um ato de desvalorização do sagrado. Deus não autenticou a primogenitura de Jacó baseado no método de compra de Jacó. O que tornou Jacó, o que constituiu ou autenticou Jacó como primogênito, não foi o método de Jacó. Não há um texto na Bíblia que diz assim: pelo que Jacó fez, ele se tornou. Não. O que autenticou Jacó como primogênito foi o desprezo de Esaú. Não foi o método de barganha de Jacó. Não, Deus não iria autenticar aquilo. Mas, como Esaú desprezou, na ordem de sucessão tinha que ser Jacó mesmo. Então não foi a barganha de Jacó, foi o desprezo de Esaú. Quem está me entendendo, diga amém. Então você vai ver isso em Gênesis capítulo 25, versículo 23, que já que Jacó, na ordem de sucessão, era o segundo, e Esaú despreza, como diz o texto em Gênesis 25, 27 ao 34, mas precisamente Hebreus, coloquem aí, Hebreus capítulo 12, versículo 16, que está sinteticamente o fato de Gênesis registrado assim: e ninguém seja fornicador ou que profano, como foi Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Veja que não diz assim, o texto não aponta para Jacó, e seja esperto como Jacó, que ganhou o direito. Não, está falando de Esaú, que perdeu por causa do prato que Jacó ofereceu.
Então, Deus não dá ênfase ao que Jacó faz, Deus dá ênfase ao que Esaú fez. Então, Esaú perdeu o direito de primogênito porque desprezou o valor da primogenitura. Quem me entende, diga amém. Mas existem aqueles calvinistas que dizem, não, mas Deus já tinha respondido a oração de Rebeca, quando ela perguntou que agitação era aquela no seu ventre, Deus respondeu, 2 nações há no teu ventre, e o maior servirá ao menor. Então Deus, né? Os calvinistas têm essas teorias. Então Deus determinou, não foi o desprezo de Esaú, foi uma determinação. Percebam, de que quando Rebeca ora para saber a estranheza daquele processo de gravidez, Deus responde. Deus responde. E a resposta de Deus é uma resposta profética. Agora diga comigo, a profecia não produz o ato. O ato previsto produz a profecia. É essa a ordem dos fatores. A profecia não produz o que vai acontecer, mas o que Deus viu que vai acontecer é que produziu a profecia. Como Deus sabe que Esaú iria desprezar a primogenitura, então ele já prediz que Jacó era quem iria assumir a primogenitura. Então, a profecia não produz o ato previsto é que produz a profecia. Então não existe aqui um determinismo de Deus baseado numa ação arbitrária. Não. Deus prediz profeticamente porque ele prevê o que Esaú iria fazer com o seu direito de primogênito. Quem me entende, diga amém. Vamos lá, o caso de Rubens. Segundo caso, porque a gente precisa ter cuidado, a primogenitura pode ser tirada ou anulada. Estou trabalhando em cima desse viés. A primogenitura pode ser tirada ou anulada. Exemplo, Esaú perdeu a primogenitura. Por quê? Porque desprezou as bênçãos da primogenitura. Tratou como se fosse uma coisa vil, sem valor. Outro caso que pode levar à perda da primogenitura, o caso de Rubens. E aqui perde-se quando se nega o respeito ao superior. A perda do respeito a quem é de direito pode te levar a perder os privilégios da primogenitura. Gênesis 35, versículo 22. Veja o que aqui diz o texto. Já que Rubens se tornou invasivo, feriu a honra de seu pai, então agora ele perde a primogenitura. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Rubem e deitou-se com Bila, concubina de seu pai, e Israel soube, e Jacó ficou sabendo, e eram 12 os filhos de Jacó. Essa é a ideia, e eram 12. Isso aqui tem muito a ver com a primogenitura. Ele não era o exclusivo, não. Ele poderia perder para outros. É isso que o texto está dizendo. Então, quando ele vai e deita-se com a concubina de seu pai, ele fere a honra de seu superior. Ele quebra o direito de honra de seu pai. Quando ele quebra esse direito de honra, Jacó fica sabendo, aparentemente não faz nada, mas vamos para frente, que atrás vem gente. Mamãe dizia isso, anda para frente que atrás vem gente. Gênesis 49, vamos lá, abra a Bíblia. Na hora do almoço, uma mensagem dessa, vocês queriam aquele pastor que pregou ontem aqui. Ei. Eu também queria. 49, 3 e o 4 diz assim: Rubens, tu és o minha, e o princípio de meu, o mais excelente em.
E o mais excelente em, versículo 4, inconstante como a água. Não serás o mais excelente, porque subisse ao leito de teu pai. Então o contaminaste, subistes à minha cama. Perdeu a primogenitura. Tem coisa que as pessoas fazem hoje e acham que não vai dar em nada. Falta com respeito às autoridades superiores e acha que não vai dar em nada. Vai dar, porque são 12 os filhos de Jacó. Deus tem sempre alguém para colocar no teu lugar. Deus tem sempre alguém para assumir o teu lugar. Não pense que você é unigênito. Você pode ser um primogênito, mas não falte com respeito a quem te gerou. Não falte com respeito a quem te criou. Não falte com respeito a quem te alimentou. Aí depois você cresce e quer desprezar quem te criou. Cuidado, são 12 os filhos de Jacó. São 12. Deus está dizendo, eu tenho sempre alguém para colocar no teu lugar. Eu tenho sempre alguém para transferir a primogenitura. Eita lá. O que aprendemos com a experiência de Rubens é que o perdão, ele altera destino. Rubens não perdeu a salvação. Rubens não perdeu a salvação, porque seu pai o perdoou. É tanto que suportou, ficou sabendo e suportou ele a vida toda ali. Isso é perdão. Você conviver com quem lhe feriu, isso é perdão. É uma forma de falar de perdão. E Jacó ficou sabendo, mas não expulsou ele de casa, não maltratou ele, nada disso. Tornou a conviver. Isso é perdão. Jacó perdoou. Perdão altera destino. Não anula consequências. Não anula todas as consequências. E é bom se saber disso. Porque tem muita gente que acha que aceitando Jesus, recebendo perdão para ir para o céu, as consequências de coisas que fez lá fora vai ficar livre. Não, tem gente que tem que pagar o preço de uma cadeia. Aceitou Jesus, meu filho, vai para o céu, mas pelo mal que fez, vai ser preso. Aceitou Jesus, meu filho, vai para o céu, mas se envolver em prostituição, adquirir o vírus HIV, vai pagar o preço da doença. O perdão não anula isso não. Sim ou não, irmãos? Porque tem crente que acha, Deus me perdoou. Deus te perdoou para mudar teu destino. Deus te perdoou para mudar teu destino. Mas existem consequências que são colhidas por causa da lei da semeadura. Então, o perdão altera destino, não anula todas as consequências. Isto é, não ultrapassem os limites de respeito e honra que se deve a alguém. Deus constituiu como a quem Deus constituiu, como teu pai, teu líder. A quebra desses limites pode não alterar o destino, contudo altera a posição e privilégios espirituais. A primogenitura de Rubens foi dividida para Judá, para Levi e para José. Apocalipse 5:5, o reino foi dado a Judá. O sacerdócio foi dado a Levi. Ezequiel 44:15 e o 16, Ezequiel 48:11. E, por fim, a porção dobrada nas coisas terrenas foi dado a José. 1 Crônicas, capítulo 5, versículo 1 e 2, Ezequiel 47, versículo 13, 48, versículo 4 e o 5. Então, veio os dois filhos de José e recebeu porção dobrada, foi dada a porção a Manassés, a outra a Efraim. Então, Rubens perdeu a primogenitura e Deus distribuiu para 3 dos filhos de Jacó. Quem me entende, diga amém. Em terceiro lugar, temos o caso aqui de uma provável
provável, e agora eu falo por inferência, porque não há uma referência direta, mas de uma provável perda de primogenitura. Nós temos um servo anônimo de Elias e temos aqui Gease, servo de Eliseu. Então, esses dois eram candidatos fortes para serem primogênitos na escola dos profetas. O servo anônimo, que soube estar com Elias nos momentos áureos, momentos de glória, fogo descendo do céu, eita, chuva, aquele céu estava com Elias. Aquele que Elias disse, vai lá, olha, vê, se já vem chuva, e ele deu 7 voltas, ele estava com Elias nos momentos áureos. Quando Elias entra no deserto, Elias diz, fica-te aqui, no primeiro pedido ele já ficou. Ele nem seguiu mais Elias. Quando Elias disse, olha, fica-te aqui, ele já ficou. Diferente de Eliseu, que Elias disse, fica-te aqui. Ele disse, nada disso, eu vou contigo. Fica-te aqui, nada disso, eu vou contigo. Diferente de Eliseu. Aquele ali, no primeiro desafio, que o líder disse, fica aqui, meu filho. Não me acompanhe não. Está certo, senhor, está certo. Vai só. Né? Quando ele viu o deserto, porque tem gente que só está pronto para andar com você nos momentos áureos. Quando chega a fase do deserto, ele não quer estar mais com você. Mas primogenitura é para quem sabe viver momentos áureos e andar em deserto com o líder, andar nos desertos também. Então esse provavelmente perdeu a primogenitura, que foi dado mais tarde a Eliseu, porque persistiu. Subsequentemente, temos Gease, ou Geazi, como alguns chamam, que também perdeu a primogenitura. Tinha tudo para dar certo. Jovem, começou de forma anônima, tendo experiência, né? Tendo experiências tremendas ao lado de Eliseu, como já foi pregado aqui. O moço de Eliseu. Depois ele ganha nome no contexto profético. Recebe incumbências do próprio Eliseu para viver momentos extraordinários na questão da sunamita, embora ele não pôde fazer nada, porque Deus tinha um propósito com Eliseu, mas ele foi uma pessoa creditada pelo profeta, leva isso aqui e tal. Viveu esses momentos, assistiu o momento áureo, onde um capitão da Síria chegou para receber um milagre diante de seu Senhor e foi enviado ao Jordão. Ele assistiu tudo aquilo ali. Mas quando o capitão veio agradecer a Eliseu e querer recompensá-lo pelo milagre, que ofereceu dinheiro, ouro, prata, Eliseu disse, não preciso disso. Não preciso do teu dinheiro, do teu ouro, vai em paz, tal. Quando Eliseu disse isso, o coração de Gease se revela aqui. Não estava alinhado com o coração do líder. E a pessoa pode perder a primogenitura por não andar alinhado com o coração de seu líder. E ele mostra claramente isso aqui. Eu não estou mandando andar alinhado com o coração de um líder quando um líder anda em desvio espiritual. Mas se o líder está na direção de Deus, precisamos andar alinhado com ele. Amém, meus irmãos? Ninguém deve andar alinhado com um líder desviado. Não. Mas com um líder que anda na direção de Deus em obediência, precisamos andar aliado com ele, aliado nas coisas de Deus. E quando Eliseu disse que não queria nada de Naamã, havia um propósito ali, havia um valor espiritual nessa decisão. Mas o que é que Gease diz? Não, meu Senhor foi muito generoso com esse sírio. Não, correrei atrás dele. E correu atrás, inventou lá uma mentira. Disse que o seu Senhor tinha mudado de ideia. Mandou buscar 2 mudas de roupa e tantos quilos de prata. O sírio olhou assim e disse assim, rapaz, está muito barato esse milagre, eu vou dar mais do que isso. E deu mais do que o que ele pediu. E ele vem, ainda pede ajuda aos servos lá, de Naamã, e leva, guarda na sua casa, e depois, dando uma de sonso, como a gente diz aqui, né? Distraído, que não passou nada, aí chega na frente de Eliseu, normal, tal, e Eliseu diz assim, de onde tu vens?
Que pergunta, irmãos. Imagina agora a reação emocional dele. De onde tu vens? Ele disse, teu servo não foi a lugar nenhum. Aí começou a mentir. Olha, obreiro que mente para o pastor é uma desgraça. Que ele não sabe que Deus já tem tratado ali. Teu servo não foi a lugar nenhum. Não foi o teu coração com o meu quando eu disse àquele sírio que não queria nada. Agora, por causa da tua decisão, a lepra que ele deixou no Jordão, tu não vai nem precisar mergulhar lá, ela já está vindo aí no caminho. Vai pegar tu e tua descendência. Perdeu a primogenitura. Ele era um candidato à primogenitura na escola dos profetas. Era o homem, o braço direito do profeta. Por certo, estava sendo treinado para ser o primogênito. Mas por causa da sua atitude, ele perde a primogenitura. E qual foi as atitudes dele? Primeiro, versículo 19, segundo Reis 5, 19 ao 27. Ele esperou o sírio se distanciar. Por que ele esperou o sírio se distanciar? Porque ele sabia que o que iria fazer era errado. Ele queria fazer fora do alcance de visão de seu líder. Tem gente que vai para distante para poder fazer as coisas erradas. Quer sair do raio de visão. Tem gente que na presença é uma coisa, na distância é outra. 2, ele desprezou a atitude de seu líder em não dar preço ao que é sagrado. Quando Eliseu disse, não quero nada, Eliseu estava dizendo, o que Deus fez na tua vida não tem preço. Tem valor, mas não tem preço. Não tem dinheiro que pague. Ele vai e estabelece um valor para um preço para as coisas de Deus. Tem muita gente colocando preço no que tem valor, mas que não tem preço. Tem valor porque está acima de qualquer contexto de avaliação aqui, de admiração. Não tem preço, porque não tem moeda que compre o milagre daquele, a salvação. Mas tem muita gente colocando preço nos dons. Eu só prego portanto, eu só faço isso portanto. Cuidado para não colocar preço em coisas que não tem preço. Eu vou profetizar, mas me dê uma cesta básica. Eu vou profetizar, mas me dê um sapato. Eu vou profetizar, mas me dê um perfume. Tem muita gente profetizando por coisas, estão dando preço às coisas sagradas. Mas Deus está dizendo, cuidado com a lepra de Naamã. Tu vai perder tua primogenitura se tu dá preço àquilo que eu dou valor acima de preço. Eita lá. Aleluia. Não coloque preço no seu mistério. Vem para cá que eu te dou tanto de salário. Tem preço, é? Tem preço agora? Teu dom tem preço agora? Vem para cá que eu te dou tanto. Faz isso que eu te dou tanto. E eu não sou contra abençoar as pessoas que pregam. Não é isso que eu estou dizendo. Eu sou contra dar preço para poder pregar. E que me escute o Brasil. E os itinerantes que vivem dando preço. Quando não tinha nome, ficava mandando papel para poder pregar. Me chama. Aí ganha nome, começa a dar preço. Só vou por tanto, só vou por tanto. Isso é pecado, cuidado com a lepra de Naamã. Deus está dizendo, não dê preço às coisas sagradas. Ah, não vou ficar aqui porque ali o salário é melhor. Não? Então o teu ministério tem preço. Tua chamada tem preço. Querido, acorda para a sedução dos presentes de Naamã. Não diminua o valor das coisas que Deus colocou sobre você, em você, e distribui através de você. Não faça isso.
Ele influenciou outros a participarem de sua ambição e cobiça. Pecado de Geazi. Quis agir à distância para não ser visto. Deu preço ao que não tem preço. Envolveu outros, porque tem gente que é assim. Parece que ele não se conforma a pecar sozinho. Ele tem que botar outros no pacote. Faz um combo de pecado. Já viu? Tem gente que ele não quer cair sozinho. Ele cai com um bocado de gente. Fica assim semeando o que não presta na cabeça, contaminando. Cuidado com pessoas que estão te envolvendo em sedução e em ambição, em coisas que Deus não te prometeu. Deus não te prometeu a prata de Naamã. Deus não te prometeu as vestes de Naamã. Deus não te prometeu o ouro de Naamã. Deus te prometeu uma posição ao lado de Eliseu. Fica perto de Eliseu. Só fica perto de Eliseu. Esquece o ouro e a prata de Naamã. Mas tem gente do lado de Eliseu cobiçando o tesouro do sírio. Aí começa breve e termina cedo no seu ministério. Depois diz: não, foi porque botaram o pé. É porque aquele homem não vai com a minha cara. Não, é porque tu caiu. É porque tu caíste. Se deixou ser vencido pela sedução das coisas desta vida, por nomes, por título. Tem gente aceitando coisas que Deus não lhe deu. Eu fui pregar anos atrás, muitos anos, uns 20 e poucos anos. Eu servia como auxiliar da lista oficial. E o pastor Hélio não pôde pregar numa cidade lá do Ceará e me chamou. Disse: eu falei com o pastor para tu ir no meu lugar. Ele estava em São Paulo ainda. Disse: meu Deus, como é que eu vou no seu lugar? Não, tu vai, tu prega. Você está pregando aí nas cruzadas? Vai lá e prega. Prega a palavra. E eu fui. Aí quando eu cheguei lá, o pastor disse: o senhor é o quê? Eu disse: auxiliar. Aí ele disse: não, vou lhe apresentar como missionário. Cresci do dia para a noite. Aí quando cheguei lá, está lá: o pastor, está conosco o missionário de Pernambuco. Sabe quantas vezes eu dei atenção a isso? Nenhuma, que eu sabia que quando eu chegasse em Bonança eu ia continuar a auxiliar. Mas tem gente que é uma sede por título. Cria título, missionária. Nunca saiu de Pernambuco para pregar em outro país. Já é missionário. Virou moda agora isso na igreja. Missionário. No meu tempo, missionário era uma pessoa que a igreja enviava para fazer missão, ou estabelecer igrejas, ou dar continuidade a uma missão que já tem lá. Aqui era evangelização mesmo, chamava de pessoas que evangelizavam. Mas agora virou moda. Missionário. Só saiu daqui para aquele bairro. Missionário bairral. Como é que vai dizer um negócio desse? Interestadual, bairral, cidadão. Como é que vai dizer um negócio desse? Irmãos, não dê preço, não dê nome ao que Deus não deu. Não inventemos coisas. Vamos permanecer na palavra. Vamos continuar servindo a Deus, seguindo a palavra e seguindo aqueles que estão debaixo da direção de Deus. Aí tem gente que fica influenciando, né? Faz aqueles cartazes, coloca a foto dele bem grande. Internacional de quê? Não, eu já fui lá através da live. Já preguei no Japão, já preguei na live. Meu Deus. Ele passa a se comportar dissimuladamente. São os pecados de Geazi. Ele foi reprovado, e a causa de sua reprovação levou seus filhos também a perderem o ministério, porque ele e os filhos ficaram leprosos. Leprosos não tinha direito a exercer nada no campo espiritual. Não podia ir para um culto sagrado, não podia participar das festas em Israel. Tinha que ficar recluso. Porque alguns estão perdendo a primogenitura? Porque
Porque não atentaram que primogenitura se perde. Tem gente que pensa assim, não, foi Deus que me constituiu. Será que tu ainda continua na posição que Deus te constituiu, ou teu coração mudou? Ou o orgulho chegou no teu coração? Ou tu deixou de ser o primogênito de Deus para ser um tirano na igreja, um déspota na igreja? Faça avaliação se você ainda é um primogênito de Deus. Porque primogenitura se perde. Segunda verdade, a primogenitura, ela pode ser perdida, mas também pode ser conquistada. Segundo Reis, capítulo 2, versículo 13. E é aqui onde está a nossa reflexão. A primogenitura pode ser conquistada. E percebam de que Eliseu conquistou a primogenitura entre os profetas. Quais são as condições para conquistar a primogenitura? Primeiro, não transija com aqueles que querem que você aborte o propósito ou acelere o processo. Não transija, não ceda com aqueles que querem que você aborte o propósito ou acelere o processo. Porque tem gente que quer que você desista, tem outro que quer que você se precipite, deseje ser logo antes do tempo. Eliseu soube lidar. Elias disse, para, aborta isso, aborta teu sonho, fica-te aqui que eu estou indo a tal lugar. Ele disse, nada disso, aborta nada. Vive o Senhor e vive a tua alma que eu vou contigo. Cada lugar que ele chegava, tinha um grupo de profetas que dizia, estás sabendo, teu Senhor será tomado de ti hoje. Os que queriam acelerar o processo. Di logo que tu está no coração, di logo para ele, antes que ele seja tomado. Queria que Eliseu acelerasse o processo. Eliseu disse, eu já estou, agora fecha a matraca. Calai-vos. Ele soube administrar isso. Quem queria que ele parasse e quem queria que ele acelerasse. Tinha obreiro que não sabe administrar isso. Ele sabe vencer quem manda ele parar. Não paro não. Mas não sabe lidar com quem quer que ele acelere as coisas. Aí adianta, vai ser isso e corre para outro lugar para ser outra coisa. Não acelere as coisas. Aprenda a administrar essas situações. Ele nem parou e nem acelerou. Ele esperou até o momento que Elias disse, o que é que tu quer? Enquanto Elias não perguntou o que ele queria, ele também não disse. Ele não disse. Mas os outros estavam acelerando. Ele vai ser tomado de ti hoje. Ele vai ser tomado. Quer dizer, fala logo, rapaz. Se tem alguma coisa no teu coração, pede logo. Mas ele, já sei, calai-vos. Calai-vos. Ser comedido, contencioso. Saber ali se conter. Isso é importante na vida de um obreiro. Segundo, não revele o segredo e o desejo a pessoas desautorizadas por Deus. Primeiro, ele soube se conter. Segundo, ele não revelou o desejo no seu coração a pessoas que Deus não tinha autorizado. Tem gente que fica revelando as coisas às pessoas que não têm autorização de Deus. Aí daqui a pouco vira uma rede de informação clandestina, né? Que é a fofocaria. E começa ali a rede de informação clandestina. E começa as fofocas. Ele perde as bênçãos. Porque falou as coisas antes do tempo. Falou as coisas antes do tempo. Espere o momento. Espere o momento. E só conte o segredo para quem for de direito. Lembra de Saul? Quando chegou da casa de Samuel, seu tio disse, ei, vem cá. O que foi que o profeta disse? Ele disse, não, ele só disse que as jumentas já foram achadas já. Mas não disse nada acerca do reino, da coroa. Cuidado com pessoas ansiosas que nem o tio de Saul. Que fica querendo, é o quê? O pastor disse que tu vai para onde mesmo? O pastor disse que tu vai para que igreja? Tu vai para que campo? Então, tem gente que, irmão, o pastor nem definiu nada em reunião, conversou só com aquela pessoa, mas ele já sai dizendo, eu vou matar a cidade. Aí o pastor muda, aí passou vergonha. Passou vergonha. Daqui a pouco fica a cara inchada pro lado do pastor. Menino, foi tu, rapaz. Aprenda a falar as coisas no tempo certo, na hora certa, para a pessoa certa. Quando foi para você apresentado presbítero, foi tanta gente, tu vai ser presbítero, tu vai ser presbítero, tu vai ser presbítero. Calai-vos. Calai-vos. O pastor já tinha falado comigo, hein?
Tem gente que olha, você é presbítero, tu vai, chama para ver, irmão. Aí o pastor muda, aí daqui a pouco o cara não vai, até de diácono perde, porque fica revoltado e se desvia. Não, fique quieto, aprenda a se conter. Não é pecado desejar, até porque as bênçãos de Deus são dadas para quem deseja, quem tem sede, quem tem desejo. Esse negócio de falsa modéstia, né? Há um pastor lá em Brasília que chama de... Ele tinha uma palavrinha, o pastor André sempre dizia, essa hipocrisia, eu não sei o que ele falava. Uma palavra que ele me dizia quando eu chegava lá brincando com ele, ele dizia, tem gente que vem com uma falsa, né? A falsa modéstia, mas é a palavra que eu quero lembrar que ele me dizia lá. Entendeu? Aí tem que ter cuidado. Eu não quero ser nada. Eu não quero ser presbítero. Eu não quero ser nada. Aí quando passa a consagração, fica com raiva. Queria. Você queria. E não é pecado dizer que você... Aliás, dizer não é pecado você desejar. A Bíblia diz que quem deseja ou é psicopata, ou excelente obra deseja. Não é pecado desejar. Pecado são as motivações para se conquistar isso. Porque se você usa motivações erradas, barganha, querendo pagar pizza para pastor, dar presente para querer ser as coisas, essas motivações são erradas. Porque seu chamado só vale uma pizza. Mas se você obedece, cumpre a palavra, está ali fazendo a obra, deixa que Deus faça as coisas acontecerem na sua vida e vá nutrindo o desejo de Deus no seu ser. 3. Reconheça os que Deus constituiu sobre você como pai. Estou terminando já aqui, viu? Elias disse, o que é que tu quer? Ele disse, eu quero porção dobrada, quero ser o primogênito entre os profetas. Elias disse, dura coisa tu me pediste, mas se tu me ver, ó, preste atenção, se tu me ver quando eu for tomado de ti, isso se te fará. A vida toda, Eliseu passou ao lado de Elias como servo de Elias, e chamando Elias de meu senhor, lavando as mãos de Elias, servindo Elias. Mas na hora que Elias é levado aos céus num redemoinho, vem a carruagem de fogo, pá, bate neles dois, separa os dois. Eliseu vai para um lado e Elias sobe no redemoinho. Que ele vê Elias subindo, ele não diz meu senhor, ele diz meu pai, meu pai. Sabe por quê? Deus não tem primogenitura para quem é servo. Deus tem primogenitura para quem é filho. Você vai ter que se elevar de nível. Você tem que sair de nível. Você sabe ser um bom servo, mas tem hora que você tem que ser filho de seu pastor, filho de seu líder. Reconhecer ele como um pai. Quando você reconhecer como um pai, aí desce a bênção da primogenitura sobre você. Ele não gritou, meu senhor, ele disse, meu pai, meu pai. Ele disse, ah, agora sabe quem eu sou, né? Então toma aí, ó, a capinha. Meu pai. Não é chamar meu pai por uma imposição tirana, é chamar meu pai por uma liberdade de espírito. Porque tem que, me chama de pai, me chama, não, nada disso. É por uma liberdade de espírito, por uma consideração pura, santa. Eu tenho um Senhor como meu pai. Amém, meus irmãos? E ele não disse, me chama de pai que eu dou a capa. Nada disso. Ele disse, se você me ver, depende da forma que você vai me ver, isso vai acontecer. Quando ele viu, ele disse, eita, ele não é mais meu senhor, ele é meu pai. Meu pai! A capa desceu. Aí tem gente que acha que chamar por respeito é bajulação, é babação. É não, querido. Isso que é meninice na tua cabeça. Porque a Bíblia manda honrar duplicadamente aqueles que presidem sobre nós. Não por imposição, é respeito livre, santidade mesmo. Faz a gente respeitar os nossos líderes assim. Só se ele sair da linha. Só se um líder sair da linha, não quiser mais preservar as coisas de Deus, aí tudo bem. Aí você chama de tio. Mas se ele continua na linha da santidade, do respeito, meu pai, não tem nenhum pecado nisso. Amém? Meu pai, reconheça
Cuidado para não eliminar ninguém por desconsideração de sua raiz genealógica. Porque eu não considero meu pai. Se ele não é teu pai, então tu não nasceu. Tu sou uma obra do acaso aqui. Porque todo mundo tem que ter pai. Na raiz genealógica ministerial, você não pode eliminar ninguém. Mesmo quem, durante o processo da sua formação, não lhe tratou da forma que você gostava. Ou da forma que você queria. Porque a gente tem os pais que dá cada cascudo. Mas é pai. Porque tem gente que acha que o pai só é pai se der beijinho. Não, tem na muleira. Tome. Eu levei cada cascudo de meus pastores, irmão. Que o tempo não permite eu contar algumas coisas, mas é pai. Se você não é, eliminou ele, então elimina você. Não tem como você cortar alguém da sua árvore genealógica sem eliminar você. Tem? Eu não quero que meu avô seja meu avô. Então, se teu avô não existe, teu pai não existe, você não existe. Quem você eliminar da sua árvore, elimina a sua história, elimina você. Cuidado para não eliminar aqueles que Deus usou na formação da sua árvore genealógica. Porque senão você se elimina, você se destrói. Não se apresse na posse de uma herança. Caiu a capa, ele não pegou logo a capa, nada disso. Ele primeiro tirou as vestes. Antes de pegar a capa, isso fala de prudência, calma, não se apresse. Provérbios 20 e 21. Entrando-se apressadamente de posse de uma herança, no princípio o seu fim não será bendito. Ele rasgou as suas vestes, ele esperou os profetas enxergar o espírito de Elias nele. Ele não pediu para ninguém se dobrar, se encurvar diante dele. Não, tudo aconteceu naturalmente. Paciência. Tem gente que chega no lugar, já quer que todo mundo se encurve. Não, paciência. Já quer que todo mundo reconheça ele. Não, paciência. Rasga as tuas vestes. Pega a capa. Vai para o Jordão. Consulta a Deus, que as coisas vão acontecendo. À medida que o povo vê Deus agindo na tua vida, o povo vai ver o espírito de Elias sobre ti. O povo vai se encurvar como se encurvou para Elias. Paciência. Paciência. Submeta-se a Deus sem esquecer de Elias. Quando ele chega no Jordão, ele bate com a capa e diz: onde está o Deus de Elias? Eu estou submisso a Deus, mas nunca vou esquecer que um dia eu tive Elias. Tem gente que quando começa a viver com Deus esquece de Elias, e tem outro que se agarra com Elias e esquece de Deus. Em vez de perguntar por Deus, pergunta: onde está Elias? Elias Deus levou, rapaz. Elias é por um tempo. Elias passa, agora o Deus de Elias continua. Mas quando o Deus de Elias continuar, faça como fez Eliseu. Onde está o Deus de Elias? É Deus, mas é o Deus de meu líder. É o Deus que usou ele para me ajudar e me abençoar. Não esqueça por onde você passou, mesmo que Deus esteja te abençoando nessa carreira. Não tenha medo de quem não carrega a sua convicção. Todos em pé, meus irmãos. Tem gente que não vai acreditar 100% no que Deus está fazendo em sua vida, até que tire a prova dos 9. Versículo 16 ao 18. Chegaram 50 homens e disseram: a gente vai procurar Elias. Eliseu disse: não vá não. Era como dizendo assim: será que ele não está em outro lugar? Tu está assumindo aqui, mas será que tu não está usurpando? Eliseu disse: vai não. Tu não vai achar Elias não. Não, a gente vai. Então vá. Sempre vai ter gente que no início, numa congregação, num campo, vai ficar com aquele saudosismo. Eu quero procurar o meu pastor que saiu. Eu vou ligar para ele, vou mandar mensagem. Aí você fica... Tem hora que você vai dizer: ligue, pode ligar. Eles vão descobrir que o tempo daquele obreiro passou e agora é o teu tempo ali. Não precisa brigar com isso não. Não vai. Aí fica cobrando ciúme. E não sei o quê. Não, deixa, eu não quero ir. Vai. Mas eles vão ver que agora as bênçãos de Deus correm através de ti para ele. Aquele que passou ali já passou o tempo de ser o canal de Deus para eles ali. Agora é o teu tempo naquela congregação, naquele campo. Mas tem que ficar procurando o que saiu, procurando o que já partiu. Não, irmão, procure não. Continue no seu lugar.
servindo a Deus diante daqueles que Deus constituiu no presente tempo para a sua vida. Amém? Elias, tanto quanto Eliseu, não são eternos, vão passar, mas aproveite o melhor de cada um deles para a sua vida.